Então, olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast, né, o BorbaCast. E hoje tem um time da pesada, como se dizia, né, para fazer o programa aqui. Além do Eduardo Mendonça, que tem me acompanhado aí nesse projeto, né, dando suporte e também botando uma pilha para que a gente, né, faça cada vez mais podcasts e tal. Os nossos convidados... Cláudio Levitan, Simone Haslan e Ike Gomes, que estão com um projeto novo acontecendo, sobre o qual a gente vai falar. Vamos falar um pouco também sobre os trabalhos, né, ao longo dos anos aí que esse trio tem feito. Vamos recordar algumas coisas e outros assuntos que aparecerem, né, porque afinal de contas... não temos assim um regramento tão rigoroso, né, para fazer o podcast. A gente tem essa linha, mas sempre que necessário ou sempre que possível a gente pode sair e tal, sem maiores problemas. Antes de mais nada, então, antes de mais nada, bem-vindos, né, a esse nosso programa aqui. Eu acho que poderia fazer uma apresentação rápida para quem eventualmente não tem todas as informações assim de quem são os nossos convidados, né? Começando pelo Cláudio Levitan, que é um cara totalmente envolvido com o trabalho do Ike, com Tangos e Tragédias, com a música, né? Com as artes de uma forma geral. Desde o Saracura, né, Levitan? Tem músicas tuas lá no disco do Saracura. Outro dia a gente estava até conversando que quais músicas do Saracura eram tuas, né? Daquele disco clássico do Saracura, né? Tango da Mãe. Eram 3 canções. Pô, três sucessos, né? 3 hits. Nada mais. Todas elas tocaram bastante no rádio, a gente, né, tocou São muito. São clássicos da música. São clássicos. Brasileira. Certamente. Olha, quando eu canto essa música, Marcou Bobeira, por exemplo, ou Nada Mais, eu fico pensando assim, que inveja que o Eric Clapton deve ter dessa balada, cara. Concordo. Porque são baladas extraordinárias e aquelas que a gente canta são 3, 4 gerações, são músicas que ficam e embalam a gente, né? Legal. Não, eu gostava muito de todas elas, né? Mas gosto, né? Mas eu digo na época, assim, gostava muito, mas Marcou Bobeira, eu achava fantástica essa expressão, né? Marcou bobeira, já era. o negócio Não é uma sensacional. balada daquelas de Eric Clapton? Imagina o Eric Clapton cantando Nada Mais. Nothing more, hey, nothing more, hey, nada mais, hey, nada mais. Né, cara? E aí ele solta aquele solo. Uau, imagina. Só imagina. E no Tangos e Tragédias tem algumas músicas também com a tua assinatura, né? Mais de uma. A Ana Cristina, que é o... Ana Cristina, o grande foi hit. Sucesso. A Ana Cristina era uma canção que eu tinha, assim. O Nico conhecia desde gurizinho, assim, pequeno, que ele morava... Ele sempre ia lá na minha casa, eu era guri, assim, eu fiz a Ana Cristina, e aquela canção não teria nenhum propósito de ser qualquer sucesso na vida, porque... Era uma canção meio brincadeira, né? Aí, dentro do Tangos, a canção ficou uma baita de um hit, de uma história legal, que aquela frase que eu achava o máximo que o Nico dizia, né? Ana Cristina, tu tá aí, sabe que isso me dá uma sensação desagradável. Essa frase era muito engraçada, porque geralmente a gente diz, olha, Ana Cristina, tu tá aí, que honra, que maravilha, né? Mas além desse trabalho de compositor musical para essas que a gente referiu, tu tem também o teu trabalho com teatro, né? Tem outras coisas, outros trabalhos artísticos, assim. Eu, inclusive, com o Dudu, nós fizemos um trabalho muito legal que já faz uns 15 anos, mais ou menos, que está
circulando, é o Pé de Pilão, que é uma obra do Mário Quintana, se transformou numa opereta, e que eu fiz junto com o Nico Nikolaevski e o Vitor Ramil. Nós fizemos a musicalização do poema do Mário Quintana. Esse trabalho ficou bastante tempo circulando, foi um sucesso, assim, é um sucesso uma vez eu fui tocar com o Daniel Drexler, nós fizemos um trabalho juntos no Teatro São Pedro, e aí o Daniel Drexler ele não me conhecia direito, assim. E aí eu disse, tal, e não sei por que cargas d'água apareceu o Pé de Pilão. Ele disse, Pé de Pilão é um sucesso na minha casa lá. As crianças dele não paravam de ouvir, né? Então, muito legal pelo Pé de Pilão lá na casa dele. O Dudu, que o Cláudio se refere, sou eu, né? Eu entrei no lugar do Ian, né? O Ian que grava o disco, né? Mas depois eu entrei na peça. Acho que eu acabei ficando até mais tempo que ele, né? Foi. Como o Pato, depois teve elenco em São Paulo também. Foi. O Pé de Pilão foi longe. E o Levitan interpretando um macaco, né? Um macaco. O macaco retratista. E tu nasceu onde, Levitan? Em qual cidade? Em Porto Alegre. Sou porto-alegrense. Sim, mas a tua família veio de fora, né? Tem o meu pai nasceu em Keidânia, na Lituânia. Lituânia. Inclusive eu fiz um trabalho assim que foi uma coisa muito assim, bastante dolorido, porque quando eu queria conhecer Keidânia, a cidade do meu pai. O meu pai já tinha falecido, ele era gêmeo do meu tio, que por sinal era uma dupla que tocava música, e o Nico era apaixonado por eles, assim, fazia uma coisa parecida com Tangos e Tragédias, assim. Eles eram gêmeos. Olha aí, cara. Iguaizinhos. E aí, então, eu resolvi ir com meu tio para Keidânia conhecer. E nós não conseguimos entrar. Quando eu fui procurar isso, eu comecei a procurar saber onde é que é Keidânia, o que é Keidânia, e daí descobri a história trágica da minha família que tinha ficado lá, que foram todos mortos, fuzilados nos campos de Keidânia, né? E esse trabalho que eu chamei Minha Longa Milonga, ganhei prêmios do Itaú Cultural, prêmios açorianos, inclusive o único disco no mundo que tem uma chancela da Unesco, que foi por conta da xenofobia, movimento contra a xenofobia. E esse trabalho, por sinal, em agosto desse ano, vai fazer 10 anos que eu fui com o Lucas, meu filho, visitar a cidade, e nós fizemos uma filmagem. Toquei na cidade lá, na sinagoga em que meu avô ia, e a cidade preservou todas as casas da comunidade judaica de lá. É muito legal. A Lituânia é um país fantástico. Eu não conhecia, assim, é um país pequeno, muito inteligente. É o país que mais lê no mundo, né? Foi muito legal essa história. Pô, que legal. Bacana, vamos seguir então essa rodada aqui de apresentação, depois a gente vai voltando aos assuntos, né, sem problemas, assim. Diga. Não, o cara velho tem um monte de coisa para contar, né? O Ike Gomes, eu vou apresentar para vocês, esse rapaz aqui que escreveu esse livro. Aqui ele conta a sua trajetória musical, sua trajetória de vida. É um livro muito, muito bacana de ler, para quem acompanha o trabalho do Ike, para quem gosta de música, histórias muito legais e tal, mas vou deixar que o próprio Ike se apresente. Ike Gomes por ele mesmo. Quem é você, Ike Gomes? Olha, quando eu tinha eu vou falar sobre essa pergunta, tá? Quando eu tinha eram 7 anos, eu acho que eu tinha. Eu participei da minha primeira peça escolar e eu fazia papel de Caramuru. A peça era sobre a história do Brasil e eu fazia papel de Caramuru. E eu ensaiei eu tinha uma frase para dizer, que era justamente quem és tu? Né? E aí, assim, a minha mãe fez um figurino de português, sabe? Porque era sobre a colonização, né? O Caramuru era um personagem lá português que os índios chamaram de Caramuru. E eu tinha que entrar e dizer quem és tu? Justamente isso que tu perguntou agora. E eu ensaiei a semana inteira, pegava a minha arminha, era uma arminha, pá, roupinha de português, eu entrava e dizia quem és tu? Sabe? Pá, tava pronto, sabe? Chegou no dia, eu estava meio nervoso. Era embaixo de uma árvore, assim, ao ar livre, né? Então tava toda a escola lá.
Aí, pá, a encenação tá, chegou a minha hora, eu entrei e disse, quem és tu? Acabei com a peça, né? Todo mundo começou a rir, quem és tu? Quem és tu? A concordância, né? És tu. Quem és tu? E eu fiquei muito constrangido com aquilo, cara. Depois, as crianças, meus amigos, vinham me perguntar, quem és tu? Quem és tu? Todo mundo perguntava, quem és tu? Quem és tu? Eu digo, cara, o que eu vou fazer, né? Foi passou. Mas isso ficou, né, como assim, meu primeiro erro. E de uma coisa engraçada, o comediante, ele vive disso, né? Depois eu incluí esse erro na minha vida, mas o comediante é isso, ele vive do erro, né? É um sujeito que o erro é o ouro dele, entendeu? Porque é da onde as pessoas riem, né? O comediante é um cara meio errado. Então, ali, depois, né, muitos anos, agora, quando eu estava escrevendo o livro, eu me lembrando dos episódios da minha vida, eu digo, cara, ali estava o cara errado que eu sou, né? E desse erro é que eu consegui sobreviver, entendeu? Então, isso, quem és tu? Sou eu, é um cara que erra, tá? Mas os erros não são tão graves, as pessoas erram do meu fazer, as pessoas riem de eu ser errado, sabe? Então, eu aproveitei essa coisa de ser um errado aí, um gosto na vida. E quando o Nico me convidou para fazer, né, o trabalho do Tangos e Tragédias, eu jamais imaginei em ser um comediante, nem o Nico pensava. E a gente começou a desenvolver os personagens, e aí foi o Tangos e Tragédias, que é o trabalho por onde as pessoas me conhecem mais, né, que ficou 30 anos em cartaz, que é um trabalho de comédia, e a gente não pensava em ser comediantes, mas soubemos aproveitar as nossas personalidades errôneas e erradas para construir um trabalho de arte. E estamos aí agora, né, na continuação do Tangos e Tragédias, fazendo Esbórnia contra a Traca, e Esbórnia em revista, no qual eu tenho o grande prazer, a grande honra de ter esses dois figuraças na minha vida, que é o Cláudio Levitan e a Simone Haslan, que dão assim a maior suporte de conteúdo para o projeto continuar sendo o que era e ir se transformando de uma forma totalmente errada, que é onde nós conseguimos, que são os dois mais errados que eu consegui de parceiro, entendeu? A Simone Haslan e o Cláudio Levitan, pô, é o maior ouro da minha vida. Aí. Mas eu queria comentar que tu acertasse quando tu dissesse quem és tu, porque na realidade tu não é um só, hein? São vários. Tem vários tus. No momento eu não tinha consciência disso, mas talvez esteja certo mesmo. Mas esses erros todos vêm alegrando muita gente, né, nesses anos todos. Isso é que é legal, né? Agora eu estava entrevistando pessoas para o projeto Esbórnia em Revista, que a gente está na segunda temporada já, né? A gente fez uma primeira temporada, são 4 capítulos que estão no nosso canal da internet lá, que é do YouTube, que é a Esbórnia contra a Traca. São 4 episódios que tem lá, super legal, a gente ficou super feliz de ter conseguido. Foi um suporte da Rio Grande Seguros no ano passado, que a gente conseguiu fazer esses 4 episódios para sobreviver, porque a gente sobreviver de uma maneira, né, ali muito apertadinho, porque a gente tinha uma verba para fazer viagens durante março e abril, essa verba seria consumida ali, e nós passamos o ano inteiro construindo esses 4 episódios, mas foi a nossa forma de migrar do show business, né, que é o nosso negócio, que é o palco, que é viajar, que é encontrar as pessoas, que é sair por aí, lotando teatros, coisa e tal, para fazer um trabalho de confinamento, e é um audiovisual. Né? Então, a gente migrou definitivamente, por enquanto, a gente está fazendo trabalhos para o YouTube, vai passar na televisão já essa segunda temporada, e na TVE, vai estrear dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, mas nós já estreamos o primeiro episódio da segunda temporada. E está no YouTube, no canal Esborniano. Esbórnia contra a Traca. Certo. Esse é o nome que a gente dificulta, que é para não acharem, sabe? É que nem o Abu faz. É um projeto secreto. Projeto secreto. Só quem tem essa senha é que
vai conseguir encontrar. Tem que querer muito. E o nome era para ser Esbórnia Contra-Ataca, mas foi um erro que fez o nome virar o que é agora, Esbórnia Contra-Traca. A Mariluz Franarim, que é a nossa produtora, escreveu errado e ficou melhor, né? Assim que a gente A faz. gente começou a rir, é um erro. De erro em erro. De erro em erro a gente vai acertando. Olha só, era Esbórnia Contra-Ataca, né? Porque nós tínhamos levado um baque com a volta do Maestro Pletskaya para a Esbórnia, estávamos ali sozinhos, então vamos contra-atacar, então é a contra-atacar. Era Esbórnia Contra-Ataca, entende? Então agora nós vamos, pá, Esbórnia Contra-Ataca. Primeira coisa que saiu era Esbórnia Contra-Traca. Aí a gente se olhou, mas não é Esbórnia Contra-Traca, Esbórnia Contra-Ataca, cara. Não, mas a Contra-Traca fica melhor. Pô, vamos deixar. Então, Esbórnia Contra-Traca virou. E existe Contra-Traca. E faz todo sentido, né? Já que ela é uma ilha flutuante. Ela é uma né? ilha flutuante. E Contra-Traque, existe esse termo Contra-Traque. E a gente não sabia que existia. Contra-Traque é assim, ó, existe um navio atracado e o outro navio que vai atracar ao lado dele, ele está é o contra-atraque. Entendeu? É dois navios, um do lado do outro. Quando um não pode atracar no porto, ele faz o contra-atraque. É o contra-atraque. Mas não, e tem mais um aspecto ainda, né? Que para quem for buscar no YouTube e tal, que a grafia das palavras no esborniano não é exatamente como no português, né? Tem uns Ks ali, né? K, tem CK no meio, contra atracar é com K. Atracar, CK. Contra é com K também. Muito bem, assim vocês não vão conseguir público. Mas a moda hoje é com K, né? Tudo é com K, né? Contra-traca. Tá no padrão, é. E, bom, então, seguindo nossa rodada inicial aqui, a Simone Haslan, eu conheci a Simone no Rádio Esmeralda, mas ali tu já tinha uma história, né, Simone? Conta um pouco para nós aí. De onde tu vem? Estou cozinhando na primeira fervura, né? Como é que diria? Pois é. Aqui é todo mundo velho, o pessoal gosta das coisas velhas mesmo, né? Experiente, vintage, Simone, vintage. Vintage, tá, né? Vamos dizer assim. Mas não, a Esmeralda foi um projeto muito legal, né, Mauro? Inclusive, a gente fez um tempinho na antiga pop rock, né? A gente Isso. chama lá, um tempo curto, foi muito legal. Mas antes da Esmeralda, eu já tocava com muita gente, já fazia arranjo, né? Trabalhava como professora também, e o meu trabalho como cantora. Mas foi na Esmeralda que eu fui descobrir essa veia cômica. Essa veia... A veia cômica. A veia cômica, porque... É isso aí que o Ike acabou de falar mesmo, né? A gente sobrevive do erro, né? É o lugar do encontro mesmo, né? O erro. O erro é aquilo que a gente não está pensando que vai acontecer, ele acontece. Esse é o trabalho do artista. Quando a gente encontra o erro, a gente não está procurando, ele aparece, ele é um encontrão na vida da gente, é o que arrebata, é onde a gente encontra, então, a arte, né? Que foge da nossa... É a liberdade ali, né? Foge do nosso controle, não está mais no controle. E foi ali na Esmeralda que eu fui descobrir isso. E o Ike era o nosso diretor lá na Esmeralda, né? Então foi uma coisa... Elas já começaram errada e continuaram errada até agora. Mas o erro é o seguinte, sobre o erro, sabe? Só para complementar isso, Simone, essa ideia que é muito interessante, filosófica até, porque o ser humano é um ser errado, né? Nós estamos aqui no planeta Terra, que é o T que erra, né? O planeta erra. Então, assim, o erro, se a gente não inclui ele, se a gente não absorve ele e transforma ele num elemento ao nosso favor, a gente fica brigando com ele o tempo inteiro e ele se torna um elemento invencível. Então, no momento que a gente absorve ele no nosso fazer, na nossa trajetória, e transforma ele num elemento ao nosso favor, aí a gente tem um ganho.
Entendeu? É parar de brigar com o erro e incluir ele na nossa... Claro, corrigir, né? E incluir, transformá-lo num acerto. Não, a gente não pode transformá-lo num erro permanente, mas transformá-lo num acerto dentro do nosso contexto. Ele entra no nosso contexto como um acerto engraçado. Tu podia fazer um curso, Wiki. Transforme seus erros em acertos, imagina. Cara, deixa eu anotar isso aqui, peraí. Imagina tu... Anotar, baita ideia. Só em Brasília tu ia ter um monte de aluno. Público vasto. Mas para tu ver, Mauro, olha só, o Levitan fazia canções despretensiosas, sem nenhuma pretensão, né? Tipo Ana Cristina, que ele falou ali. É isso, é nenhuma pretensão. Se tu tá muito armado, tu não tem liberdade, espaço para o erro. Quando tu tá com tudo muito certinho ali, não acha o erro, não aparece, ele fica muito trancadinho, né? Às vezes, ele dá um jeito de aparecer mesmo no certinho, né? Sim. Então, é isso, acho que o Ike está falando aí, que fique claro assim, né? Que a intenção é de transformar o erro num acerto e não assumir o erro como um erro e permanecer errado. É ter a flexibilidade de incluir o erro e transformá-lo num acerto. Claro, senão daqui a pouco sai todo mundo na rua aí, ó. O Wiki mandou eu errar, agora eu tô na minha. O Wiki é o erradão da parada, nós também. Nós também. Mas, Mauro, eu vim do Mato Grosso do Sul, com 22 anos de idade, para fazer música na URGS, um pouquinho da minha história, assim, rapidinho. E fiz regência coral na URGS, tive uma filha nesse meio tempo, me casei, me separei, fiz mestrado, doutorado, fiz a Rádio Esmeralda e agora estou lá com a Esbórnia contra a Traca, com o Ike de novo, né? Que é essa coisa de essas ausências, essas faltas, né? O Nico, essa falta irreparável que é o Nico na nossa vida, na cultura, a falta da Adriana também, né? Na Rádio Esmeralda, que ela também faleceu em 2009. Então, em 2009, a Adriana faleceu e em 2014 o Nico. Então, a gente se une a partir também dessas faltas, dessas ausências, a gente encontra outros modos de permanecer e de fazê-los permanecer também, né? E antes disso, teve o Chachados. Tem os Chachados e Perdidos. Eu tenho esse disco. Esse disco muito... Olha, teve um ano específico que ele muito andou no meu carro, assim. Chachados ganhou 4 prêmios açorianos, foi para mim uma grande surpresa. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre o silêncio e a canção, então tem todo um trabalho de pesquisa aí sobre a canção popular brasileira e as relações de constituição do sujeito a partir do silêncio. Então eu fiz muita coisa nesse tempo todo aí, já acho que... E também tem muito para fazer ainda. A partir dessas coisas ainda tem muita coisa para fazer. É isso aí. Pô, e o nome Chachados e Perdidos é um achado, né? O perdão do trocadilho. Esse nome não foi a Marluí Miranda, que é uma cantora incrível, pesquisadora da música da floresta e tudo mais. Ela tem um disco com o Gil, que chama-se O Sol de Oslo, que é um disco muito bonito, muito legal, pouquíssimo tocado, é um disco que não rodou muito. É um disco que tem artistas de todo o mundo, é um disco totalmente cosmopolita e foi gravado em Oslo. E eles cantam, né? Onde o chachado tá, no sertão de Pernambuco, no fundão do Ceará. E ela diz, menino, me diga onde o chachado tá. E o outro responde, nos Chachados e Perdidos. Aí eu peguei dali o nome. Tudo a ver com a ideia do show, né? Muito bom. Que é buscar esse Brasilzão aí de dentro, esse Brasil... que não é exportação, né? É um Brasil mais para dentro. Sim. Bom, mas tu tinha ideia de um dia participar de algo esborniano, assim, ou foi surpresa total para ti? Eu tinha participado do Tangos e Tragédias como Elsa, a tia longínqua lá da Esbórnia, do Kraun e do Pletskaya. Eu era a Elsa e a Adriana era a Ilza. As tias, dupla de tias, que só falavam em terças paralelas. Então era
Que espetáculo. Era uma coisa, era um espetáculo aquilo. A gente cantava, falava em terças paralelas, né? Oi, oi, como é que tu tá? Eu tô bem, como tatus. A gente falava em terças paralelas e cantávamos uma música com os meninos, né? Com Kraum e com Pletskaya, que era Canção para Inglês Ver na Esbórnia, no Tangos e Tragédias. Então, Sim. ali eu já estava chegando perto, e foi dali, naquela temporada, que aparece a ideia da gente fazer a Rádio Esmeralda como um programa de rádio. Foi o Wiki que teve essa ideia, né, de ser um programa de rádio. Antes não era um programa de rádio, da gente montar um programa de rádio com duas apresentadoras mulheres, né, que ligavam para a plateia. Depois a gente foi construindo isso, em cima de um repertório que a gente já tinha, né, Ike? Ali começou. O repertório delas era incrível, era um repertório. Assim, não é só o repertório delas, é como elas articulavam o repertório delas. Entende? Grandes arranjadoras, musicistas de altíssimo calibre. E eu vi elas tocando uma vez, por acaso, lá na Festa da Música em Canela, e elas foram para se apresentar com a banda, só que a banda não foi. Então, a banda não foi. E aí elas tocaram só as duas, e eu fiquei chapado com aquilo. De que, mas, cara, vocês são uma dupla, eu disse para elas. Vão participar do Tangos, eu vou convidar vocês, vou falar com o Nico, vamos fazer um número com vocês. E aí, dali, a coisa evoluiu. Ficaram 9 anos em cartaz, né? A Rádio Esmeralda. 9 anos. E ali começou, então, essa relação com o Tangos. De certo modo, a Esmeralda era uma cria do Tangos, né? E o Tangos e Tragédias colocou toda a estrutura, inclusive de produção, assim, da Mari Lourdes, da coisa toda que já estava construída ali, dentro dessa ideia de espetáculo que é dupla, humor e música, né? Que une e articula essas coisas, né? E aí, ali o Tangos já estava colocando toda a sua estrada também para a gente, né? Então, eu sou sempre muito grata a esse processo todo, a esse tempo todo e a essa gentileza também que o espetáculo Tangos, na figura do Nico e do Ike, os dois, e o Ike que nos traz, né? Que traz as duas enxeridas para dentro do Tangos, para a gente crescer junto como artista, assim, né? E foi Mas isso. a Esbórnia tem muitos integrantes, assim, né? Muitos nativos esbornianos, eu acho que dá para dizer assim, né? O Cláudio até acho que estava tentando falar agora, tá mutado o teu microfone, Cláudio. Mas além o Vitor também fazia, né? O Barão de Satolepe. O Vitor fez o Barão de Satolepe para participar dos 5 anos do Tangos e Tragédia. Ele já tinha um personagem, mas não era uma coisa que ele não tinha se apresentado nunca com esse personagem, né? E aí, ali naquele ano, a gente convidou ele, a gente se encontrava lá na casa do Nico, sabe? Para curtir, se encontrar. Ele estava lançando os primeiros discos dele, né? Grande artista, assim, de alto calibre, assim, era barato de ver o Vitor Ramil improvisando lá no piano do Nico, né? Eu ficava olhando, cara, puta, olha o estilo do cara, sabe? Criatividade, como é que ele pensa a música, né? E aí ele participou, fez o Barão de Satolepe, e depois ele fez um show inteiro com o Barão de Satolepe, só dele, que era o Midnight Satolepe. Ele e o Celso Loureiro Chaves. E rodou, e aí fez shows com esse personagem. E eu fiquei muito, assim, feliz, porque ele escreveu no book dele, songbook dele, sabe? Que o Tangos e Tragédias foi muito importante para ele no sentido de performance, porque ele era um cara que ele não tinha... Ele tinha receios no palco, sabe? Ele não conseguia se desgrudar dele mesmo, sabe? Um cara que, assim, que no palco, diante das pessoas, tinha alguma dificuldade, sabe? Um cara meio tímido demais, entendeu? E o personagem do Barão de Satolepe permitiu a ele deslanchar na relação com as pessoas, entende? Então, ele se entender como um artista performático também, que no momento que a pessoa sobe no palco
e está se relacionando com as pessoas, ele é um performático, ele está fazendo uma performance, né? E eu achei muito bacana ele ter escrito isso, assim, sabe? Então, ter trocado, assim, esse mínimo de influências com o Vitor Ramil, que é um cara, para mim, assim, muito importante na questão de artista, assim, sabe? O que ele colocou, sabe, em termos de concisão artística, sabe? Então, foi muito bacana, assim, ter ouvido isso dele. E somos amigos aí, eu sempre falo com ele, falando com ele, falo com o Barão, né? Barão. E aí, Barão? Eu queria comentar sobre isso, né? E que a primeira temporada do Tangos, do Sborner contra a Traca, nós construímos ali os espaços geográficos da Esbórnia em detalhe, aonde entram todos esses personagens que já fizeram performance no palco, né? O Barão de Satolepe, o Bom de Bar, né, que é o Totó em Villeroy, o Bom de Bar. Também como é o Mestre Jean Bom de Bar, era o nome. Jean Bom de Bar, o Mestrezinho, que é o Fábio Mendes. Fábio Mendes, né? O Yang Zura também. Então, todos estão dentro do espaço geográfico da Esbórnia, com seus personagens, o Franz, né? O Gilmar Messias. Fã número 1. Então, eu acho que a Esbórnia tem uma história longa, assim, de quantidade de alter egos, né? De artistas gaúchos, assim, que construíram seu alter ego dentro desse espaço da Esbórnia, que é bem interessante isso, né? Mas eu queria o Pezão não fez algum? É o Yang Zura, o bombeiro. Yang Zura, o bombeiro. É da grande orquestra da Esbórnia, que na realidade são 2 só que sobraram. Que foi o responsável. Não, Yang Zura, o bombeiro, tem uma grande importância na história, porque foi ele que perdeu a bagagem cultural. Esqueceu a bagagem cultural numa parada de trem, ele não sabe. Por isso que ele tem aquela cara, né, de espanto. Que nem e o Cláudio, além de compositor, é uma espécie de mentor intelectual, assim, né, do movimento todo. Um brincalhão, né? Eu curto de curtir assim com o Ike. Na época a gente fazia, até uma vez, nós fizemos uma coisa parecida com o que aconteceu contigo, Borba. Nós fizemos uma conferência esborniana, o Kraunos, o Pletskaya e o Canflutz. Acho que gravamos umas 2 horas de fita, assim. Quando terminou a nossa conferência, não estava nada gravado. Não sei o que aconteceu. Se perdeu. Mas tem muito conteúdo foi criado naquela época, sabe? Que a gente usa até hoje. Que vai se incorporando. Teve uma oportunidade uma vez quando eu entrei num circuito, assim, a Esbórnia fez o Tangos e Tragédias fez excursões pelo interior do Rio Grande, Florianópolis, Curitiba, e eu fui junto com eles, nós ficamos juntos, assim. Então, à noite, a gente ficava o tempo todo escrevendo e pensando, e eu fui mais fazendo um escriba conferência. Também. Conferência. Todas as noites tinha conferência. Palestra. Palestra. O Canflutz gosta de dar palestra, então eu chamava os 2 alunos dele, o Pletskaya e o Kraunos, agora vocês vão me ouvir. Eles falavam mais do que eu. E a gente ia anotando isso tudo. Então agora, quando a gente estava fazendo essa primeira temporada, eu peguei muito desse material e a gente está usando, né? Desculpe, isso é uma das coisas do meu estúdio de música aqui, ele é bem fechado. Ele parece uma casa, né? Não, ele é bem acústico, só que tem o cachorro que vive dentro dele. Não é aquela mesinha que late? Tá, vamos falar um pouco mais então do Esbórnia em Revista, que vocês já começaram ali, né? Que foi um projeto criado para essa época que a gente está vivendo, assim, né? De fazer as coisas remotas e tal. E aí tem desdobramentos já, né? Já tá na 2ª temporada, vai vir mais uma, né? Eu acho que vai ter que vir, né? Enquanto a gente estiver confinado, vai ter que ter temporada. Tem que ter. Porque nós passamos para essa plataforma, né, do audiovisual em função disso, de não estar podendo fazer show,
Então foi a forma que a gente achou de continuar trabalhando, né? E finalmente estamos trabalhando todos como assim sempre quisemos, na nuvem. O artista, ele tem a cabeça na nuvem. Os artistas nascem com a cabeça. O artista que não tem a cabeça na nuvem não é Fala artista. por ti. Fala por ti. Não, a Nabirra é a mais direitinha, mas está na nuvem também. Então, finalmente, estamos todos trabalhando na nuvem. Porque cada um está recolhido no seu... Pode falar, Levitano? Não, eu ia dizer que a Nabirra tem os pés na nuvem, né? Todo mundo com a cabeça na nuvem. A Nabirra tem os pés na nuvem. Oi, tem um estúdio nas nuvens, não tem? Um estúdio grande Tem. no Rio de Janeiro, né? Nas nuvens. Tem, o do Gilberto Gil. É o do Gil, Bom, aí nós estamos todos assim reclusos, né? Todos nos seus próprios estúdios, nas suas casas, nas suas bases, gravando o material e mandando para a nuvem. A gente manda para a nuvem, que é no Drive da Oxy, que é a empresa que faz a montagem final. Então, todo mundo grava nas suas casas, coloca os arquivos de áudio e de imagem na nuvem. Da nuvem, cada um dos técnicos pega aquele material e passa para os seus estúdios, faz download. Quer dizer, o Rick Barbo, que trabalha, está também recluso na casa dele, tem o equipamento dele, ele faz o download do material e faz o tratamento visual aplicando os cenários virtuais, né, que a gente trabalha com o Chroma Key. Então, ele faz o tratamento de arte ali, a direção de arte ele faz, criou os cenários virtuais e faz a aplicação dos cenários ali. E faz o tratamento de cor, né? Aí ele bota na nuvem de novo. Aí o Edu Coelho pega os arquivos de som da nuvem, leva para o estúdio dele, faz a mixagem no estúdio dele e bota na nuvem de novo. Daí o pessoal da Oxy, que faz a montagem final, pega o material dali e vai fazendo uma montagem super criativa lá no estúdio deles. O Rafa Berlese, que faz o controle faz a fotografia, eu dou acesso ao meu computador aqui, ele entra na câmera e faz o foco e faz o tratamento de imagem ali. O Levitan pega na casa dele, o Álvaro Rosa Costa faz a captação de imagens da Simone Haslan na casa dela. Né? Então está sendo assim. Tu só me disse, tu disse antes só que a grande dificuldade é o pessoal identificar qual nuvem, né, que tá tudo, né? Porque quando a Nabirra me manda um material, bota na nuvem, ela não bota uma setinha, eu fico aqui olhando, que nuvem que tá isso aqui, cara? Ele só coloca uma que tem formato de dragão, ele não olha para essa. Ele não vê, né? Aí não tem como pegar. E quando chove, a gente perde tudo. Como é que é aquela nuvem? Cúmulos, nimbus? Cúmulos, nimbus, essa é a mas forte. O importante é o seguinte, que a nossa nuvem, ela fica acima das nuvens de chuva. Quando chove, depois que chove, aí a nossa nuvenzinha aparece lá, a gente vai lá e pega tudo. É verdade. O Necoflute tem um medo que essa nuvem chova. É verdade. Não, mas sabe que tem uma coisa, eu estava pensando sobre essa questão do erro, né? A quantidade de coisas que aconteceu nas nossas vidas, que foram erros, ou tragédias, ou problemas, que estão sendo transformados em coisas certas, né? Essa questão da pandemia impediu da gente poder subir nos palcos e cantar e tocar. Mas com esse erro, foi feita uma outra solução, que é essa possibilidade, que também está nos dando possibilidade de muita coisa, né? Porque tudo isso que, por exemplo, tu faz um espetáculo num lugar, aquele espetáculo está lá, gravado pelas pessoas que foram e desaparece. Aí desaparece no ar, né? E aí, agora não, a gente consegue gravar e mandar para a nuvem. Então, a nuvem continua sempre existindo, né? Permanece. E também, então, um trabalho que está sendo feito agora, até esse da segunda temporada, que é outra coisa bem interessante, porque ele ampliou como é que se diz, o conteúdo, né? O universo da Esbórnia, entra dentro do estado do Rio Grande do Sul, com os outros esbornianos, né? E isso permite com que esse trabalho possa ir para todos os lugares do mundo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está dentro dos nossos quartos, impedido de se encontrar, nós estamos permitindo o encontro
mundial, muito mais para a assim. internet, porque a gente não produzia para a internet antes, porque o nosso negócio é performance do palco, isso é que a gente vive. Eu não lanço nem disco, entendeu? Porque eu acho que, sim, eu vivo daquilo, do palco, entendeu? Aquilo é uma coisa que deu muito certo para a gente. Mas, por outro lado, né, Ike, também o canal da Esbórnia Contra-Traca permitiu que todos os conteúdos ao longo desses 30 anos que foram gravados em diversas formas, por televisão, por entrevistas que vocês deram, está tudo ali agora permitindo com que a pessoa Exatamente. possa... E aí o tempo já é outro tempo. 30 anos, 20 anos, 10 anos, está tudo comprimido ali. Está tudo dentro do mesmo tempo, né? É um momento muito... É um arquivo comprimido que vai para nós. É cúmulos. É cúmulos mesmo. Tudo acúmulos. Tudo é um MP3, é um MP4. É um MP4 que vai... É uma nuvem de acúmulos. Agora, a gente entrevistou o Nego Isolino. Nessa temporada, ela tem um mote, tá? Que inclusive foi criado pela Simone, que foi absorvido, foi um erro da Simone, mas que foi absorvido imediatamente, porque era uma ideia muito boa. Que é o seguinte... As reservas de Rechebuchen, que é o conteúdo da Recicla Grande Rechebuchen, a grande lixeira cultural, estava muito baixa, entendeu? Estava muito baixa. E aí nós tivemos que sair em busca de produtos culturais, entendeu? Para preservar dentro, novos e velhos, dentro da Recicla Grande Rechebuchen, que ali, na lixeira cultural da Esbórnia, o material cultural ele é preservado de verdade, entendeu? Só na Recicla Grande Rechebuchen. Então nós saímos numa busca pela periferia de Porto Alegre e pelo interior do estado para achar mais Rechebuchen, para preencher, entendeu? Então nós fomos para a periferia e aí um encontro muito bacana com o Isolino, que foi o compositor, o Nego Isolino, compositor do samba enredo da Esbórnia. Ele com o Alemão Paródia. Então é um samba... Cara, o samba enredo da Esbórnia é uma preciosidade, entende? Está lá na Recicla Grande Rechebuchen e a gente vai trazer à tona para o resto da vida. Porque aquilo contém um aditivo especial de força vital e da alegria que a comunidade da Leopoldina dividiu conosco. As pessoas têm muita dificuldade de compreender o que é o carnaval, entende? O carnaval é a explosão de alegria das famílias, daquelas pessoas que vivem ali na periferia e que têm isso como folclore seu. É o folclore afro-brasileiro, que tem uma alegria genuína, que não precisa de nada para existir. Que as pessoas muitas vezes estão passando levam uma vida toda de dificuldade, mas não estão contando isso. Chega na vez do carnaval, eles estão ali para dividir aquela alegria com a gente, e nós ganhamos isso daquela comunidade. Eles vieram compartilhar conosco a alegria deles, que é a alegria das famílias que estão ali, das crianças que estão ali, entende? E a celebração de vida naquele momento, eles utilizaram o nosso conteúdo para celebrar a vida naquele momento. Aliás, no espetáculo do teatro do Esbórnia Contra-Traca, tinha o coral das crianças, né? Tinha o coral das crianças, mas aquele é o coral é o Jungstcoral Esborniani. Aquele é o coral jovem da Esbórnia, que eles são formados na OSPA, né? É o coro da OSPA. Eles são da OSPA. O coro da OSPA que veio a ser o Jungstcoral Esborniani. Então, quer dizer, mais esbornianos na lista. Bota aí, aumenta. Tem mais 50. Mas eu queria aí comentar um pouco sobre essa questão da escola de samba, daquele momento em que a gente foi para a avenida, né? Inclusive o Yangzura, o Mestrezinho, o Barão de Satolepe, o professor Canflutz, foi toda, como é que se diz, a ilha, turma. Toda a turma em diversos carros. O Jean Bondibar, o Antônio Isso, o Leroy, foi uma celebração, uma oportunidade que a escola de samba nos deu para a gente transitar com a Esbórnia na avenida da cidade, e estava lá no palanque, como é que se diz, no camarote
o prefeito e todas digamos assim, a honraria da cidade aplaudindo aquele encontro que era da cultura, a cultura nossa, né, brasileira, e a Esbórnia dentro daquilo ali. Eu quero dizer, só queria comentar que foi um momento também para nós fantástico, né, de estar ali na avenida com aquele momento de confraternização de diversas classes, cores e culturas, né? Como fala o refrão, né? Essa mistura de raça em profusão, o gringo, o negro, o gaúcho, o alemão, descobriram que a Esbórnia é aqui e, no repente, aportaram no Lami. É isso aí, é muito legal. E aí a gente foi recuperar, ele tem 80 anos, coisa assim, fizemos os takes dele, ele fez 13 takes para o samba enredo, né, todo. Então, cara, e a entrevista com ele falando, né, de pô, como é que ele recebeu aquele samba enredo, ele dizia assim, pô, mas tu leu o enredo do Tango dos Tragédias, tu não entende lufas, ele fala isso, porque vem aquelas palavrinhas, pretiscaia, satolepe, crau no sangue, que para eles, claro, isso aí vem da cultura dos imigrantes europeus, né? Então, foi um momento mágico, onde a cultura afro-brasileira se encontrou com a cultura dos imigrantes aqui, entende? Inclusive, eles tiveram a coragem de fazer a introdução, aquele esquenta que se faz do samba enredo, a introdução era um chamamé, que é da cultura gauchesca. Nunca a cultura gauchesca se fundiu com a cultura afro. No samba. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos dois folclores distintos aqui no Rio Grande do Sul, que é a cultura gauchesca, que é os gaúchos, né? Vem de uma gênese lá diferente, e a cultura afro, que tem essa força toda coesa, que vem de dentro das pessoas, que é a cultura da periferia, que é do carnaval, entendeu? Mas uma das coisas clássicas que eu vi o Tango dos Tragédias muitas vezes, né? A primeira vez eu era adolescente e era final de temporada, eu acho, no Teatro São Pedro, e tinha a saída com a escola de samba, né? O Tangos tinha isso, né? Vocês iam para praça. É que aquele momento que era uma outra história. O samba estava participando, porque estava próximo, então, do desfile, porque nós ficamos com eles 2 anos. Nós fizemos viagem com eles, a gente viajava com a escola de samba porque a gente incluiu o samba enredo no momento do show, entendeu? Naquele ano e no ano seguinte. Então, mas isso já faz tempo, faz anos, muito né? tempo, foi em 99. Mas então, eu tinha 14 anos. Quem está contando? 99 ele é recente. É logo ali. Samba começa. Anos de sucesso, eu sou feliz. 15 anos. Imagina, teve 33 anos, né? 30 anos. 30 anos na passarela. Imagina. E esses personagens, vocês já conheciam, então, esses personagens que vocês estão entrevistando agora ali no projeto e tal? Sim, não, tem uns que a gente não conhecia. Por exemplo, tem o Douglas Santana, que é um cara. Hoje aquele tema do Baitaca, do Funda Grota, né? O Funda Grota, para tu ver, o Funda Grota ele fez em 2002 e só estourou agora porque o Santo Fole fez aquela versão com o Kiss tocando Funda Grota. O Douglas Santana é o Santo Fole, esse? Não. Só que o Douglas Santana, ele mora no Funda Grota. Ele é um sujeito de verdade do Funda Grota. Ele mora a 50 quilômetros de São Francisco de Paula, em Aratinga, entendeu? Então tu vê como é um sujeito de sorte. E ele tá lá no Funda Grota dele, ele toca no restaurante da Estrada, entendeu? E achamos ele lá, e ele fez participação com a gente, e ele tem uma habilidade de se colocar nas redes fantástica. E é um baita gaiteiro. E o Galpão Crioulo convidou ele para fazer esse fim de semana. Ele vai estar no Galpão Crioulo, na RBS, entendeu? Quer dizer, olha que a sorte do cara, né? E também de estar com a gente, porque a gente abriga um monte de artistas aí, desde, sabe? Olha só, o Zé da Folha,
aquele grande, querido, É nosso verdade. artista de rua, fez, há uns 3, 4 anos ele fez a abertura do Tangos e Tragédias. A Norminha Duval, que era uma violonista do Bares também, baita violonista, fez a abertura lá durante 2 anos com a gente. Então, um dos nossos traços também é incluir, entendeu? Também teve agora a participação do pessoal da Vila Mapa, da Orquestra Vila Lobos, que são grandes músicos criativíssimos, que a Simone já conhecia eles. Fala deles aí, Simone. A Orquestra Vila Lobos é um projeto da Cecília, né? Silveira, que é uma professora de música que teve um sonho de montar uma orquestra na Vila Mapa, que é um espaço de super periculosidade, assim, né? E enfim, e a Orquestra Vila Lobos já formou tanta gente, já tem 30 anos a Orquestra Vila Lobos. Tem 30 anos de orquestra e um monte de gente já espalhada pelo mundo, né? Tem gente com doutorado em música, né? Que saiu lá, neguinho que saiu lá da Vila Mapa. Então, assim, é um trabalho tão bacana, né? Que sai do sonho de uma professora de música da rede municipal de ensino. Então, é um negócio muito, muito rico que a gente tem aqui, né? Eles estão com a gente num número extraordinário que a gente bolou assim, numa reunião assim como nós estamos agora, por uma plataforma dessas. O que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Parará, Aí o Álvaro estava me ligando. Álvaro me ligou. Tocou meu telefone no som aqui. Daí aquela... Tocou o telefone, o Wiki. É isso! Mas o Wiki vai absorvendo tudo, então, né? Os erros, olha para vocês verem como é sério esse negócio. Então, o erro de ter tocado o telefone no meio de uma reunião importante que a gente estava fazendo, o som do telefone da Simone era de marimba, que é os instrumentos que eles têm lá na orquestra também. É um instrumento de orquestra, entendeu? De cara, vamos fazer um arranjo dessa música. Daí já bolamos uma performancezinha assim ali. A Simone fez um arranjo extraordinário, orquestral, e aí o número é isso, entende? A Simone tá ligando para a gente, coisa e tal, tô sendo atacada, porque tem um hacker aqui. Aí ela liga para a menina que está fazendo o concerto. Né? Começa um concerto de marimba, né? E eles é um grupo de percussão só. E aí toca o telefone no meio do concerto, e a menina está com o telefone do lado do instrumento dela, e atrapalha todo o concerto, entendeu? Mas aí o menino que está do lado ouve a música e diz, essa música. E daí, era um concerto sério, todo sério, assim, né? Começa a vibrafone, tocando uma música de concerto, assim, aí toca o telefone, pererim, pem, no meio do palco. Aí a menina, o cara que está do lado já sacou e diz, é essa música, e já sai do concerto, já responde aquilo, pererim, pem. Pim, aí o outro, tem, aí começam com uma sinfonia com aquilo. E a música varia para uma coisa de um arranjo baquiano, entende? É só quem sabe música para fazer aquilo, que eu não ia saber. Simone fez esse arranjo maravilhoso. Foi muito... Aí, cara, e aí vem outros 4 pessoas para fazer percussão de corpo em cima e bate-pé, sabe? Em cima dessa música, e vira uma coisa extraordinária. É um grupo de percussão que nasceu dentro da orquestra. É uma orquestra dentro da orquestra. Não, é um complexo, né? A Orquestra Vila Lobos é um complexo. Tem aula de canto, tem aula de teatro, que a Liane Venturella dá lá. Pô, maravilhosa. Né? Excelente. São só grandes professores. O Douglas dava aula de percussão para eles. O Douglas é percussionista Gutcher, da OSPA. Douglas Gutcher, genial. Maravilhoso. Cara, grande compositor. O Leonardo Boff dá aula de piano para a gurizada lá. Tem um monte de gente tocando para caramba aí, estão na estrada já, né? Como o Anger, por exemplo, que é um baita pianista. Enfim, tem professores de instrumento, de corda. E também. As entrevistas deles, de dizer assim, a música me tirou da rua, porque aqui tem tráfico pesado. E a música me tirou disso, sabe? O núcleo de música da Escola Vila Lobos me tirou disso. Eu estou na orquestra e eu estou com a cabeça ocupada e eu tenho muito interesse de progredir naquela área ali. É uma comunidade muito musical, né?
Muito musical. É só tu Escola de botar a samba lá. sementinha que o negócio floresce, né? Vira uma grande floresta, assim. E para assistir isso tudo, então entra lá no YouTube e tem um canal para se inscrever. É o canal, a Esbórnia contra a Traca. Certo. Contra a Traca. É diferente, as pessoas elas vão, demora um pouquinho, mas depois que ela pega, ela toma gosto. Contra a Traca. É um trava-língua, mas o pessoal gosta. Qualquer coisa, procurar pelos nomes de vocês também, né? Claro, Simone Haslan, Ike Gomes. Procurar a Esbórnia já vai aparecer. Esbórnia, né? Claro, exatamente. Então, os programas tiveram... Desculpa, fala aí. Os programas da outra temporada tiveram uma boa pontuação ali, sabe? Tem 15 mil, 20 mil views. As pessoas... Uma boa pontuação, gostei Agora esse... especiais nessa segunda temporada. Eu vou dizer quais. Tem o Samba Delas, que é um grupo de gurias que toca samba, incrível, muito legal, com uma música que o Ike fez em parceria com o Nelson Coelho de Castro, que é o Samba do Gari. Tem a Tamborada do Caco Xavier, que é lá de Pelotas, um baita som de tambor. Tem a Dona Co, que é uma senhora de 85 anos que compõe samba assim que nem água. Ela tem mais de 1000 sambas ela tem. A Dona Co, que foi uma ligação com o Leandro Maia, que é lá de Pelotas, professor da UFPEL lá, e baita artista. O Isolino, que a gente já falou, o grupo de percussão, que a gente já falou, o Nitrodi, que está aqui no Partenon, que fez um arranjo incrível também para o bar, né? Para a Aquarela da Esbórnia. Ele pegou um pedacinho da Aquarela de Esbórnia, cara, fez um negócio. Bicho, vocês vão cair para trás. Essa vai rodar na Mix, porque é do estilo. Cara, não, vocês têm que ver, cara, o que ele fez. Ele pegou um pedaço do DVD, do Tango de Tragédias, nós nascemos na Esbórnia, que é um pedaço que nunca tinha ocorrido, porque tem no DVD, assim, aparece eu falando, Nico, vem aí. Aí comecei a tocar o pandeiro, um funk no pandeiro ali, e virou uma outra coisa que nós nunca tinha feito, entendeu? Tá ali registrado no DVD, ele pegou aquele pedacinho, que é um funk, né? E fez uma outra coisa extraordinária, botou o rap dele ali, falando da lixeira cultural, pô, me dá aqui que eu faço, me dá aqui que eu reciclo, um negócio assim, fantástico. E o DJ Anderson também, que fez um remix legalzão do Ana Cristina. DJ Anderson, que é ali do IAPI, né? Tem também o Douglas, que a gente falou, o Douglas lá do fundo da grota, e o Arthur e o Pezão, com o John Ulloa, com uma música que é... Como é que é o nome? É Pepe Ilegal. Pepe é uma Ilegal. música que eles fizeram juntos, o John e o Arthur de Faria. Uma música maravilhosa. A Nina está morando agora na Espanha, a Nina Nikolaevski, participação dela. Gente, tá muito legal, assim, tá uma coisa super abrangente, né? Porque são vários espaços do Rio Grande do Sul, com várias formas musicais, com estilos... E não deixa de ser a Esbórnia, nunca, em nenhum momento. E recebendo esses convidados espaciais, na Estação Espacial Esborniana, Sprota 4. É incrível, porque o Kraus vai lá para a Estação Espacial para receber os convidados entram no Sprotnabus, que é o ônibus espacial esborniano, o Sprotnabus decola, eles abanam da janelinha do Sprotnabus, e aí aparecem eles dentro já da Estação Espacial Esborniana para a entrevista. Que legal. Não, e o personagem do Levitan, que é o Canflutes, é quem fica lá da Esbórnia, da ilha, pedindo para os dois, para o Crown e para a Nabirra, irem em determinados lugares. A gente está descobrindo uma grande atração para poder encher os níveis da nossa Rechebuchen lá, né? Então é o Canflutes que fica fazendo toda essa organização. Vai pra cá, agora vocês têm que ir para Pelotas, lá na Tamborada. Agora vocês têm que ir lá no IAPI. Vamos lá atrás do... Eu tô vendo aqui, ele tem a luneta dele, aparece ele observando os caras, aí tem o
o Nitro D andando no Partenon, daí tem o DJ Anderson lá no IAPI, saindo da casa dele, tudo na luneta. Ele é o coordenador dessa grande expedição. Eu não sei como é que nós conseguimos. Não sei mesmo, porque assim, ó, pela nossa capacidade, eu não achava que nós ia conseguir. Não, mas não, pera, quantos vídeos? Programa, mas entregamos quantos 4 programas em um ano? Não, foi 4 no ano passado, já teve um nesse ano e são mais 3 que nós estamos montando, cara. Inclusive o seguinte, vou dizer para vocês que os caras estão me chamando para montagem. Não, domingo tem outro programa que nós temos que estrear, né? O segundo programa e o outro é na outra semana. Mas como sempre, estamos atrasados. Não, como falou no começo, né, o Ike estava comentando sobre os erros, todo o tempo a gente é movido pelos erros, né? Como a comédia do Charlie Chaplin, e todos eles fazem isso, né? Os tombos, as bebedeiras, as coisas todas. Tem também uma história nesse episódio, que é a entrada do Abustradamus, né? Que é um personagem que entra dentro da primeiro episódio, que é o Abu Janra. Primeira temporada, ele entrou na primeira temporada. Que ele porque tem uma preocupação toda nessa segunda temporada, por que está faltando, esvaziou a lixeira cultural. E aí, por um erro, que o Abustradamus não entrou na segunda temporada, ele entrou na marra como um terrorista, um rebelde da Cascadúnia, e agora está entrando para consertar a entrada dele, se resolveu um monte de problemas, né, Ike? A Cascadúnia era uma região que a gente criou na Esbórnia para abrigar o Abustradamus. Então ele era o único morador da Cascadúnia. Então ele entrou na primeira temporada e aparece nos 4 capítulos como um morador da Cascadúnia. A gente pergunta para ele sobre a Cascadúnia tudo e ele responde naquela língua dele, né, que é um cascadúnio. E aí agora ele não estava na segunda temporada e ele estava inconsolável porque não estava na segunda temporada, porque os recursos da lei Aldir Blanc têm que ser aplicados com artistas daqui, né? Então a gente foi por causa dos artistas daqui. E ele é de São Paulo, ele mandava o material dele de São Paulo. André Abu Janra, dos Mulheres Negras, um dos maiores artistas, né, da nossa geração aí. Então ele queria e começou a fazer ataques contra a Esbórnia, né? Vocês vão ver, vocês deixaram o Bastardo, e mandava ataques e ataques, e todo dia ele mandava um ataque. Não é possível, vocês esqueceram o Amsterdão, vocês vão ver, a Amsterdão vai se vingar, coisa e tal. Aí ele começou a mandar uns vídeos de cara, isso aqui tá muito bom, vamos integrar. Aí é os vídeos do Amsterdão fazendo ataques. E aí a Ana Birra recebe telefonemas do hacker da Cascadúnia, que é ele. E o Abu Janra é esborniano mesmo sem saber, né? Totalmente. Ele é totalmente esborniano. Totalmente. Ao natural. Ele me dizia assim, as primeiras vezes que a gente se encontrava, ele me dizia assim, olha, eu quero te dizer, eu imito vocês o tempo inteiro. Eu digo, cara, mas tu não precisava imitar, só ser assim já é um esborniano. A banda dele, o Karnak, até o nome, né? É maravilhoso. Eles são maravilhosos. Muito. Nós estamos adorando Tóquio. É muito bom. Ô Mauro, eu queria perguntar, porque a gente passou por várias coisas ali sobre as diversas coisas do Levitan, né? E tem eu queria perguntar até se tá ativa, o que tá rolando. Na casa, né? Tu falou do teu pai e do teu tio. A casa lá na Zona Sul, lá na Pasteur, lá a casa Irmãos Levitan, é isso? Que é uma casa, cara, que quem tá em Porto Alegre tem que passar na frente para ver que é uma casa cheia de brinquedos e é uma casa lúdica, assim. Então eu disse, é um projeto e tal. O Cláudio disse, não, nós morava ali mesmo, era assim mesmo. Tá mutado, Cláudio, teu microfone. Não, a pandemia impediu da gente lançar o projeto. Eu fiz uma reforma lá, fiz um grande galpão cultural para que a gente possa apresentar coisas, contações de histórias. Então ali vai ficar a ideia é essa, um centro cultural ligado à literatura infantil e à arte
para a criança, né? Mas ela era uma casa moradia, assim? Vocês moravam lá? Sim, nós morávamos lá. Sim, nós nascemos lá. A gente brincava muito. O Nico, inclusive, ia lá. O Ike acho que chegou aí também, não tenho certeza. Mas a gente tocava era um palco aquilo lá, porque a casa fica bem no fundo do quintal e bem na frente. Todo o quintal é uma cidade em miniatura. Por sinal, o pessoal de Gramado, lá, aquele mini mundo de Gramado, se inspirou, foram assim, primeiros movimentos deles, há 50 anos atrás, foi lá com a casinha, assim, daí eles fizeram um belíssimo mini mundo, né? Aquilo era a arte do meu tio, da minha mãe, do meu pai, que ficavam brincando no jardim, né? Enquanto que a gente cozinhava, a gente queria trabalhar, sustentar os e eles ficavam ali brincando. Ficavam eles, imagina. Brincando no jardim. Então, agora eu quero brincar. Então o projeto é que ela seja um espaço realmente de cultura. Porque assim. Na realidade não dá para as crianças, não dá para as pessoas entrarem naquele jardim, porque elas desmancham, aquilo é muito frágil, sabe? Então a ideia é com o acompanhamento de uma professora, de um lugar, as crianças entram, atravessam o jardim e vão lá para dentro desse galpão grande, onde vão ouvir histórias, onde vão ter um tipo de uma palestra sobre... palestras, que é o sonho do Canflutos. Então vou fazer assim, as crianças entram, vão ver aqueles brinquedinhos, vão se distraindo, quando eles entram dentro do galpão, está lá o professor Canflutos. Agora eu vou dar uma palestra para vocês. E as crianças ficam meio assustadas. Mas essa ideia, o plano. Agora vou esperar o coronavírus ir embora, né? Ou pelo menos se transformar numa coisa inútil. E a gente superar essa doença aí. De certa forma, esses grandes aprendizados do erro que o Ike falou desde o começo, né, que foi a pandemia, gerou um grande canal de TV, que é a Esbórnia Contra-Traca. Agora a gente está fazendo possibilidades de passar esse conteúdo todo através da mídia visual, né, audiovisual, que é o mundo moderno, né? Esse é o caminho, né? E ao mesmo tempo poder fisicamente acontecer, mas vamos aguardar, né? Inclusive todos os cuidados que a gente teve nessas gravações são uma lição da importância do isolamento, das máscaras, dos cuidados para que a gente não fique doente, né? Porque a gente tem que sobreviver a isso aí. Eu queria perguntar de todos vocês, assim, né? Que eu sei que a gente já está no avançado da hora e o Mauro daqui a pouco vai passear com o cachorro na Carlos Gomes ali, mas eu queria saber de todo mundo o que vocês... O que a gente pode, quem está ouvindo, quem está interessado, o que a galera pode comprar, adquirir, visualizar, além do Esbórnia Contra-Traca, de outros trabalhos. Eu sei que o Cláudio tem livros infantis também, a Simone deve ter discos, cada um tem mais uma dezena de projetos. Então, onde é que tudo está concentrado assim, para cada um de vocês? Uma das coisas que eu estou fazendo é que todos os meus trabalhos musicais estão sendo colocados nas plataformas para as pessoas poderem consumir. Eu, inclusive, no ano passado, lancei o meu primeiro livro virtual também. É um livro que a pessoa compra e pode ler no celular. E as músicas novas, lancei um disco no ano passado, em setembro também, que estão nas plataformas, e agora estou lançando um novo também. Ou seja, a solução está sendo difícil a compra física, né? As pessoas irem num lugar ou outro, né? Então, de qualquer maneira, a pessoa pode entrar em contato com a gente pessoalmente, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? Que a gente vai providenciar. Coincidentemente é Cláudio Levitan, né? O teu YouTube. Sim, coincidentemente foi sem querer apareceu ali meu nome. Aí a pessoa pode, através desses contatos, né? A gente manda o material. Aí é um acerto ao pessoal, né? Maravilha. Sim. Simone, o que tu tens por aí, mundo afora? Além dos Chachados. O Chachados está meio parado, né? Eu estou com esse projeto agora da minha tese. Eu terminei ela há pouco tempo, na verdade, porque eu terminei
em 2019, a minha tese. Ela é um conjunto de 7 canções que tratam do silêncio na constituição do sujeito mesmo, como tantos silêncios diferentes podem nos constituir, né? Desde um ponto de vista da educação mesmo. Mas eu fiz um show com essas canções, com essas 7 canções, e inseri outras, né, que falam de silêncio, com textos poéticos, com textos filosóficos. Quer dizer, enfim, a minha tese de doutorado fez surgir uma outra coisa, um projeto de um show musical. E eu gravei ele para aquele projeto que tem no Teatro São Pedro, que é a Música para Fugir do Trânsito, que é o Mistura Fina. Ele está na internet lá, está no canal do YouTube do Teatro São Pedro. Lá é só entrar, está inteirinho. O teu eu não tinha visto, até tinha comentado fora do ar aqui sobre esse projeto, como ele tá legal, né? Mas o teu eu não tinha chegado, não vi que tinha. Muito bem, então já tá publicado lá no canal do Teatro São Pedro. Foi o primeiro, na verdade. Foi o primeiro de uma grande monte, né? Mas aí, assim, acho que esse é um lugar legal para chegar. Vai lá no canal do Teatro São Pedro e olha quanta coisa bacana que tem de tanta gente legal aqui do Rio Grande do Sul, né? Que está rolando. Tem o Violas ao Sul, que é um projeto do Ângelo Primon, daqui de Porto Alegre, junto com o Valdir Verona, lá de Caxias, que é lindo, que é um baita projeto, só de viola, que é um instrumento estranho aqui para o Rio Grande do Sul, mas nem tanto, né? Conta toda uma história da música feita aqui. Tem coisas tão legais, assim, e tem muita coisa de teatro que está migrando para esse território entre, né? Que é quase um caminho do meio aí que está acontecendo, que é esse lugar visual que, vamos dizer assim, que a boca de cena do palco virou esse nosso quadradinho aqui, a tela, né? A tela da televisão, a tela do computador. O teatro foi para dentro da tela. Então, tem muitos projetos de teatro que estão migrando para esse caminho, que nem a Esbórnia, né? Acabou migrando, é esse entre caminhos que a gente está aqui. Tem um espetáculo que vai estrear agora que se chama A Última Negra, que é de um dramaturgo, o Pedro Bertoldi, que é um dramaturgo ali do DAD, né, da Universidade de Teatro aqui de Porto Alegre, das artes cênicas, e ele criou uma dramaturgia incrível, que é a história de uma pandemia, de um fim do mundo, que então sobra uma única espécime, uma única negra. Como é que ela vai contar essa história, né? Então é uma dramaturgia riquíssima que fala de uma problemática que é assim, que está lá no Big Brother, entendeu? Que está pulsando na nossa cara. Exatamente. Todo dia, né? Tá batendo na nossa cara todo dia, e que eu não, tenho certeza que deve preocupar todo mundo, e muito a nós brancos, né? Nós todos aqui que não tem nenhum negro aqui nessa reunião. Então é exatamente sobre isso, né? Sobre a última negra. Esse espetáculo é muito legal. Tem muita coisa bacana rolando aí. Tem que estar antenado para as coisas que estão acontecendo. A TVE continua fazendo um monte de drops, chamando para um monte de coisa que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. E a produção não para, mesmo sem grana, mesmo sem... Verdade. Tem possibilidade de presença, que é o nosso trabalho é esse, estar com os outros, né? Mesmo assim, não adianta, porque nós não vamos parar. Não vamos? E o Ike acho que... O Ike já está trabalhando no outro projeto. O Ike não está mais, né? Nesse momento, ele tá galera, é que eles estão me chamando, nós estamos fazendo a montagem atrasado, sabe? Aí eu tô dando uma... Aqui o pessoal da nuvem está me chamando. O pessoal da nuvem está chamando aqui, eu estou respondendo para eles, mas estou com o ouvido aqui. Não ouvi nada que disseram. Tá com a cabeça nas nuvens. Tá com a cabeça nas nuvens. Mas acho que ficou legal, né? A gente está com 1h e pouco aqui de gravação. Mas pode falar, Cláudio. Não, eu ia comentar como a gente está vivendo uma transformação do mundo, né? A gente está entrando numa era na base da porrada mesmo, né, em função da pandemia. Essa pandemia não vai se esgotar agora. É uma ilusão nossa que isso vá se concluir agora, porque vai ter outras cepas, e mais cepas, e mais cepas, e mais...
porque isso é consequência do mundo globalizado. Ao mesmo tempo que nós vamos nos encontrando, problema da humanidade que come seres selvagens que às vezes não podem se misturar, então tu está misturando sangues de espécimes diferentes dentro do próprio corpo e ativa vírus que a gente não conhecia, né? Então vai ser uma coisa depois da outra, até que a gente se adapte a isso aí. Então, nesse ponto, a arte vai estar entrando, a necessidade da arte é fundamental. Ela se mostra, como a Simone estava comentando, tudo está migrando para a tela, porque todos nós estamos com os olhos na tela, né? E isso vai ser a forma com que a gente vai se comunicar, vivenciar, ler, né? O que é mais importante, né, que a gente está verificando é que a cultura e a arte e a educação são fundamentais. Não há, o resto é barbárie. O resto é, por exemplo, a possibilidade de muitos desses bárbaros, pessoas que não estão acreditando no vírus, que não acreditam no cuidado da saúde, não acreditam na ciência, vão desaparecendo, né? Eu acho que são espécimes em extinção, porque quem sobreviverá é aquele que está acreditando na ciência, no cuidado, né? Numa ciência que, inclusive, faz com que a gente esteja aqui na frente de um computador, conversando um com o outro no mundo inteiro, né? Graças a essa ciência, tudo, né? Então, aos satélites que estão girando em torno de nós, ao mundo, a ciência que nos levou para os outros planetas, né? Então, a ciência é a amplitude, o descobrimento da amplidão que Deus é, tá entendendo? É só a ciência que revela esse monumento, essa coisa incomensurável que é a força divina, digamos assim, ou aquilo que existe, né? Porque a ignorância diminui, né? A ignorância vai diminuindo o ser humano para ele cair no medo, no que se chama a caverna, né? Como é que se diz? O mundo das cavernas. Desculpe, como sempre, o professor Canflutos adora o momento de uma palestra. Então, É sempre muito bem-vindo às palestras do professor. Muito bom. Mas eu ia lembrar que o Ike tem uma palestra bem legal também, que ele trata... Ô, Ike, podia falar aí do teu trabalho, né? Que é... Mas olha, inclusive foi a esposa do Mauro Borba, Gabriela, que faz a organização e a curadoria lá do TEDx da Unicinos, que me convidou para fazer essa palestra lá no TEDx da Unicinos. E eu falei sobre escuta consciente de música, o quanto é importante a escuta consciente, as pessoas escutarem conscientemente, o quanto a consciência, né, o quanto esse aspecto que a gente pouco se fala sobre a consciência, né? E o quanto a música pode proporcionar para a gente uma expansão de consciência. Porque ao estar escutando uma música, nós estamos em contato com a consciência do compositor. Ao escutarmos uma sinfonia, por exemplo, nós estamos em contato com a consciência daquele compositor. E a consciência daquele compositor, ela é eterna. Porque aquela peça de música, daqui a 10 mil anos, ela vai existir ainda, como a expressão da consciência do compositor. Então, em consciência, olha só que assim, inconsciência, eu chego à conclusão que nós todos somos um só. Porque se eu estou consciente de uma questão e vocês também estão conscientes dessa questão, é a mesma consciência. Então, em consciência, nós somos um só. E o quanto mais nós pudermos focar a nossa existência na consciência, não é que é isso, afinal, é que leva a evolução do ser humano, ele estar consciente, por exemplo, que ele tem uma escrita, que há 5 mil anos atrás, lá o pessoal começou a escrever, né, 5, 6 mil anos, aí que ele preservar essa escrita, e ele ser consciente de que aquelas letras fazem sentido, e que a consciência dele pode ser plasmada nessa dimensão, e que a escrita e a cultura pode ser uma coisa compartilhada, e é aí que a ciência evolui e se torna
disponível para todos nós é a consciência. Então, quanto mais nós pudermos trazer esse assunto para a mesa das pessoas, para a mesa de jantar, para a mesa de almoço, para as crianças, e mostrar para as crianças o quanto a consciência é importante, mas nós estamos botando uma geração num nível de consciência maior do que a anterior. E a evolução humana se dá nisso, na expansão da consciência, o quanto hoje o nosso cérebrozinho é capaz de conceber o universo todo. Quer dizer, uma massa cinzenta aqui, que cabe na palma da mão, consegue contemplar as forças cósmicas. E aí, pessoa, e que essas forças cósmicas interagem com a gente, não é? E é difícil a gente botar nome nessas forças cósmicas. A pessoa vai chamar de Deus. Tá bom, por enquanto vou chamando de Deus. Daqui a pouco vai ter outros nomes. Vai ter mais e mais consciência sobre que forças cósmicas são essas que interagem com a gente, porque tem forças cósmicas que interagem com a gente. A gente é bombardeado por neutrinos o tempo inteiro, que transpassam a Terra, são raios cósmicos. Se sabe isso, é terminologia científica. Então, isso é uma parte das palestras que nós discutimos constantemente, eu na birra e professor Canflutes, como vamos nos defender do ataque dos neutrinos? Sim. Não, eu vou ter que tomar uma cerveja. Mauro, vou abrir uma cerveja. Eu vou ter que me acalmar. E tá tudo na nuvem. Nós estamos na nuvem. E é só porque nós estamos na nuvem que nós estamos podendo discutir esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que eu faço o trabalho aqui e respondo para o pessoal. Não, olha, tu comove uma multidão e ainda faz uma montagem ainda mas assim, ó, material. Tem que a arte vir é consciência compartilhada, é isso? A arte é consciência compartilhada. É como acaba o meu livro. Não, a arte são os erros que a gente faz nessas palestras que a gente escolhe para botar na arte. Né? A arte é feita só de erro. E vem erros. Aí a palestra sobre o erro, né? Meu erro. Do erro na fundação do território esborniano. Exatamente. É o segundo tomo. O primeiro tomo é consciência, o segundo é o erro. O erro. A esbórnia é consequência de um erro trágico, né? Que foi a explosão fora da hora. Né? Mas tu vê como atômica. Né? Porque é isso que nós estamos falando, do erro. Entendeu? O erro é o que traz se tornar consciente do erro é o que traz a graça. Lógico. Porque quando um comediante aparece errado, as pessoas têm consciência de que ele está errado. Elas sabem discernir que ele não deveria estar assim. Aquilo é engraçado, porque é fora de contexto. Entendeu? Então, o erro é o que traz a graça. E a graça é a graça divina sempre. Muito bem. Espetáculo, cara. Que acha a graça de coisas que não são divinas. Nem já temos um erro aí para corrigir. Então tá, gente, agradeço a participação de vocês aí, foi muito legal, aprendemos muito, né, sobre tudo isso, sobre o universo esborniano que não tem fim, né? Aprenderam muito com nossos erros. Estamos aprendendo com os nossos erros. E sucesso aí nessa empreitada aí da nuvem, né? E vamos divulgar aí para a galera se ligar nos episódios que estão entrando. E muito obrigado aí pela participação de vocês no nosso podcast. Thank you, obrigado. Nós agradecemos, Mauro Borba. Espero que esteja gravado, hein? Porque Não, tá gravado, porque senão... Tá gravado, essa vez. Tem um técnico só para isso. Não, tá gravado, tá. Mauro já aprendeu com os erros. Agora... viu? O Nicolas, essa parte. Obrigado. Muito obrigado, hein? E a próxima vez vai ser presencial, daí eu vou levar um bolo integral para nós. Oba! Tu tá devendo um bolo, hein? Eu tô devendo um bolo pro Ike. E o Ike disse que tu comeu não foi nenhuma nem duas fatias, que foi graúdo o negócio. Quem está contando? Mas quem está contando? Maravilha. Valeu, gente. Tá, pessoal. Obrigado. Abraço. Tchau.